agora à tarde está mais tranquilo. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Roberto Gondo, sou coordenador de pesquisa do CCL. Nós temos agora no período da tarde publicidade e jornalismo, então alguns de vocês ou me encontraram aí mais em corredor, elevador, não me conhecem, mas eu cuido da parte de pesquisa que vai desde iniciação científica até o famigerado TCC que vocês vão passar, e fica na minha responsabilidade, junto com o professor Patrício, acalmar todos com muito chá de camomila aí nesse momento de nervosismo de vocês no final de curso. Então é o seguinte, nós estamos com um processo aqui, um trabalho, que se chama ACI. Vocês viram, acho que no banner, né, na entrada do RW. O ACI, é um conceito de um ambiente científico internacional que nós estamos consolidando no CCL cada vez mais forte para que vocês sempre tenham acesso a participações internacionais. Então, é professor nosso que colabora com algumas instituições na Iberoamérica, que é a primeira fase que nós estamos trabalhando, e depois eles também vêm para cá em missões científicas, né? Então, vocês estão agora com essa possibilidade de participação do colóquio, que é o Colóquio Internacional de Comunicação, neste caso, Brasil-Peru. Nós temos a presença do professor Dr. Helder Cuevas, né, que se colocou à disposição em trabalhar também com vocês em um dia inteiro de colóquios, uns 3 períodos com públicos da casa. E o professor Helder Cuevas, eu já até começo a apresentar, ele é coordenador do mestrado em comunicação e produção de conteúdos, né, da Universidade de Lima, da Faculdade de Comunicação. E nós estamos fazendo um protocolo de colaboração. Então, vai ter, sim, oportunidade de aluno nosso, em alguns momentos, ter a experiência, se quiser, de repente, poder interagir com a ULIMA e alunos da ULIMA conosco na pós-graduação e na graduação, tudo bem? Nós invertemos o processo, porque antes de falar da ULIMA, do Helder, né, a professora Priscila, que é da Universidade de São Caetano, é a representação nacional hoje também aqui da mesa, é interessante vocês conhecerem o campus da Universidade de Lima e, o mais importante, nós temos, sim, parcerias também europeias, parcerias estadunidenses, a parte mais da América do Norte, mas nós temos que entender que na América Latina também se produz e também se faz conteúdo de investigação, de pesquisa de alta qualidade. O campus da ULIMA, a estrutura que a universidade tem, ela é parecida, nós tivemos lá em uma missão científica no ano passado, também trabalhamos com aulas compartilhadas, enfim, e percebemos que o perfil do aluno também é um perfil do aluno muito parecido com o nosso, que tem a ideia de entender uma América Latina, né, em um conjunto, as polarizações, tudo que ocorre, né, em cima de um mecanismo de colaboração. Então, acho que é muito legal, queria que vocês ficassem sempre atentos sobre esta percepção. Tudo bem? Para que vocês entendam, certamente para agradeço os professores que vieram com as suas turmas, e eu não sei como que cada professor vai lidar no momento de conversar com os alunos a posteriori, né? Se vai pedir vai fazer um debate, se vai pedir algum apontamento. Então, por favor, eu peço 2 coisas para vocês. Nós vamos respeitar o horário convencional de aula, tudo bem? Então, assim, 15:45 para nós é o horário que a gente sabe que tem que encerrar. O que eu peço, vocês viram que vocês receberam um crachá? Esse crachá depois vai vir com a identificação de vocês para computar presença e participação. Por favor, façam o possível e o impossível. Fiquem neste período de conversa, tá? Evitem circular muito, deixem os celulares no silencioso, para que realmente, em respeito à mesa, a gente possa ter um evento extremamente positivo. Combinado? Pode ser assim? A mesa vai ser formada da seguinte maneira. O mediador é o professor João Batista, que é o JB, professor da casa, professor que vai conduzir a mediação durante o processo. Nós temos, então, como convidados, como falei para vocês, o professor Helder Cuevas, que eu já fiz uma apresentação muito objetiva, mas é só para vocês entenderem que o professor Helder, ele estará conosco até o dia 22, ele está aqui desde o dia 3, né, chegou dia 1º, então ele trabalha com aulas tanto em letras, como publicidade, em jornalismo, interagiu com a pós-graduação de mestrado e doutorado em letras e um novo programa de mestrado em comunicação intercultural nas organizações, tal qual o tema do nosso colóquio de hoje, falar sobre a importância da interculturalidade, sobre esse preceito mesmo de
pesquisa na América Latina, por isso que a Priscila também está aqui, ela tem uma experiência muito legal para falar de um evento que já ocorre. A professora Priscila é do programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado em educação da Universidade de São Caetano, a USCS, trabalhou por muitos anos no programa de pós-graduação em comunicação, então agora ela migra levando todo o seu lastro de conhecimento, o arcabouço científico também para o outro programa, e ela é uma parceira de longa data nossa, assim, de trabalhos em conjunto, e eu queria que vocês entendessem que o conceito de rede para nós ele é aplicável, né? A nossa universidade pretende fazer os eventos, interações dessa maneira, e ela vai apresentar um evento que vai ocorrer em 25, que é o Simpósio Internacional de Memória, Cultura, e nós também vamos ajudar nesse processo, sediar aqui no Mackenzie, e é legal também até para vocês mais adiante participarem, interagirem, vai ser bem interessante. Publicamente eu já agradeço, Priscila, pela confiança que você deu os votos, porque é um projeto que, desde da primeira edição, foi organizado com a professora Priscila, com o JB, e quando é uma cria nossa, nós pedimos ajuda só para quem a gente gosta, né? Ninguém deixa seu filho em casa para qualquer um cuidar enquanto você sai para passear. Então, eu agradeço essa confiança, aproveito o momento público para isso. Tá? Então, eu vou passar esse vídeo bem rápido, é um vídeo de 2 minutos, para vocês entenderem o campus, para vocês entenderem desta universidade, ela fica mesmo alocada na cidade, na capital Lima. Então, para nós, tem um deslocamento fácil, no sentido de voo, sabe? Assim, sem muitas escalas, voo direto, e tem uma estrutura extremamente pertinente para vocês. Tá? Então, eu vou passar, e aí eu já formo a mesa. Perfeito. Então, assim, para vocês entenderem, a estrutura da universidade também, da ULIMA, ela tem uma estrutura de faculdade de comunicação também. E dentro da faculdade de comunicação, ela tem um perfil de conexão muito forte com o que nós temos em características. As duas são capitais dos seus respectivos países, esse lado cosmopolita também contribui para o debate, para mostrar o que realmente funciona ou não dentro dessas realidades. Tudo bem? Então, é mais um vídeo explicativo aqui. Agora, JB, depois eu deixo aqui, você conduzir aqui essa parte de quem vai falar primeiro ou não. Como é o professor Helder, aqui só eu vou deixar pelo menos a parte dele já aqui. E
eu tomo a liberdade de montar a mesa, e aí eu vou precisar também resolver as outras atividades, mas aí o professor JB conduz da melhor maneira possível, tá? Então eu vou pedir para que o professor João Batista, então, ele possa subir para o centro da mesa, né, para poder conduzir o processo de mediação. Agora, para acolher os convidados, então eu vou pedir para que a professora Priscila possa também subir ao púlpito. Nós deixamos ao final o nosso convidado internacional, exatamente pelo conceito protagonista da própria recepção da mesa. Então, por favor, professor Helder, muitas graças por estar aqui. Então, assim, eu acho que agora vai dar certinho essa 1 hora de trabalho, né? Então, eu tomo a liberdade de deixar aí com vocês, pode ser? Então, é isso, gente. Por favor, então, só atentem ao máximo, façam perguntas ao final, e depois o professor Helder, a professora Priscila vão deixar os contatos. Então, é muito bom vocês terem já isso anotado para frente, tá? Um ótimo evento para vocês. Bom, opa, dá para ouvir? Dá para ouvir bem? Está alta, ou eu que sou baixo. Bom, primeiro agradecer o Gondo pela apresentação, né? Acho que essa discussão que nós vamos ter hoje à tarde ela vai ser bem interessante para a gente pensar nos rumos que nós vamos dar, que nós estamos querendo dar para o CCL, né? Não é um evento unicamente para discutir questões teóricas, muito pelo contrário, né? É pensar de maneira bem prática o CCL que nós queremos fazer, né? Então, queria agradecer mais uma vez o professor Helder, né, que já está com a gente aí a semana e vai ficar mais um tempinho com a gente, e a professora Priscila, que o Gondo já apresentou, né? Então, podemos iniciar já com o professor Helder, né? Tá, obrigado. Com sua fala. Não, acho que tenho aqui. Ah, sim. Deixa eu abaixar. Acho que não. Tá, obrigado. Tá. Boa tarde. Eu agradeço pelo convite. Evidentemente eu não falo português, mas vou tentar falar, porque se cometo qualquer erro, por favor, você me corrige, sem nenhum problema nenhum. Porque eu, como falava para todos os colegas, eu não quero falar como Tarzan. Então, prometo fazer tudo o possível, as professores também, por permitir que compartilhemos esse momento. Então, a fala que que eu trouxe para vocês é uma reflexão no sentido porque constantemente falamos da interculturalidade, mas já como é uma coisa que falamos muito, eu acho que temos que ter um tempo para reflexionar sobre isso. Que coisa acontece agora? Então, eu chamei esta fala interculturalidade é agora. Depois o professor me falou que o que não é um português, que eu devi fechar em é agora, mas é um traço da minha incapacidade de falar português bem. Então, eu gostaria de começar justamente com uma provocação, se diz? Sim. A provocação. Porque o professor Gondo me falou, eu gostaria que você fale sobre a interculturalidade. Mas eu não trouxe uma reflexão especificamente sobre a interculturalidade. Eu trouxe uma coisa que vai além disso, que critica a ideia da interculturalidade. E que também, é justo dizer, tem como sostenho, acho que se diz, sustentação o pensamento do Byung-Chul Han e também do Slavoj Žižek, todos, digamos, filósofos deste tempo importante.
Então, eu gostaria de falar para vocês da hiperculturalidade, que eu acho que vai além da ideia da interculturalidade. O que é interculturalidade? Por que nós falamos disso? Então, precisamos então entender uma coisa. Com a ideia da interculturalidade, nós falamos que tudo está vinculado. Não existem entidades isoladas, nem corpo, nem pensamento que sigam o formato linear. Nem mesmo nossos pensamentos são sequenciais. A estrutura é a rede. Embora pareça caótica, não o é. As estruturas hierárquicas são fruto da coerção. Se fazemos um exemplo, o leitor de um livro se somete a uma leitura passiva, ao contrário da hipertexto, que se diferencia pela múltipla possibilidade de leitura. O leitor tem suas formas e tendências, e nós agora podemos dizer, a rede rompe as coerções, é mais livre, não tem um centro. E eu gostaria de ler esta cita, eu acho que se diz, né? Citação de Byung-Chul Han, em um livro que se chama Hipertextualidade. Ele diz: a cultura de hoje perde essa linealidade, vai perdendo sua teleologia e não aparece uma unidade que lhe dê sentido. Isso é importante porque a cultura se libera de suas limitações e passa a uma nova forma, a hipercultura. Então, mas isso que nós estamos falando poderia ser o mesmo sentido da globalização, que o professor Patrício trabalha muito. Mas não, nós temos que estudar esta ideia. A globalização gera seu efeito. E os diversos conteúdos culturais se aglomeram, se sobrepõem no temporal. É a forma do hipercultural, não do transcultural, nem do multicultural, nem do intercultural. Isso não reflete o fenômeno atual. Hoje as culturas explodem. A hipercultura é mais cultura, porque é algo que se libertou de certas relações de caráter indivisível com as quais encontrava. Ela, a cultura, se liberou do sangue, do solo, do terra, e gera resistência. Ao ponto que gera uma sensação de perda. No futuro, dessa perda se traduzirá, diz Byung-Chul Han também, no retorno do fundamentalismo do lugar, ou retorno dos nacionalismos. Então, dos nacionalismos. A hipercultura não é uma monocultura, é uma quantidade de várias diferentes que se expandem e renovam, inclusive forma do passado que inclui mais deshistorizadas. Essas formas tiveram seu origem e seu tempo retirados. É uma cultura sem passado. A chamada cultura McDonald's não representa a cultura atual, porque há mais restaurantes chineses do que negócios do McDonald's. Mesmo nos Estados Unidos, surgem mais ideias de comida fusão do que fast food. Então, não é uma mistura, a hiperculturalidade não é uma mistura caótica de produtos, mas a criação de novas formas com produtos diferentes. Existe a cultura híbrida, impura, como reclamou Herder, para explicar o que era a cultura europeia, que evidentemente não era mais que uma mistura de gregos, árabes, romanos. Ali eu gostaria de refletir sobre uma coisa importante. O que é esse conceito de uma cultura pura, uma cultura que pertence a um espaço? Eu gostaria de contar uma anedota que eu li no livro de Slavoj Žižek. Agora esqueci o nome do livro, vou lembrar em uns minutos, mas a anedota é assim. No tempo dos franceses na isla que agora é Haiti, ali aconteceu, né? Aconteceu
aconteceu uma revolução dos escravos. Essa revolução ficou com muitas lutas internas, até um tempo onde os franceses tiveram que solicitar, se diz, pedir que venham mais barcos com soldados franceses. Então, a anedota é contada justamente das pessoas, dos franceses que vinham no barco. Então, eles, quando vinham com o barco, viram aos escravos que estavam na praia. Então, eles começaram a ouvir um cântico, os soldados franceses. Eles achavam que era um cântico voodoo, uma coisa assim. Mas quando eles já estavam muito mais perto, acharam que isso não era um canto voodoo, era um canto assim. À le fond de la patrie et de joie de gloire est arrivé. Que é isso? Da Marseillaise? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso diz que os verdadeiros, entre aspas, os verdadeiros franceses eram os escravos, porque somente eles acreditavam na liberdade, fraternité e égalité. Por quê? Porque os franceses, evidentemente, quando os escravos diziam, mas você acredita na liberdade, na fraternité e l'égalité? Eles diziam, sim, mas somente para os franceses. Para vocês, não. Então, isso é importante por quê? Porque permite refletir sobre a ideia da pureza das culturas. Que as culturas, evidentemente, são uma mescla, são uma mistura. Essa mistura também é complexa, por quê? Porque a construção discursiva fala da ideia que tem uma posição pura e uma posição impura, uma posição central e uma posição periférica. Então, como eu falava para vocês, a cultura híbrida produzia uma nova forma. Segundo Homi Bhabha, a hibridez das vozes dos estranhos está sempre presente no próprio. As vozes dos outros são uma forma subversiva com a cultura dominante. Mas o hiperhíbrido é aberto, é adialético. O que o diferença do nacional, que é linear, é arbóreo, jerárquico, que tem uma origem e uma história. Por isso, a estrutura rizomática de Gilles Deleuze se presta mais para a hipercultura. E o que é um rizoma? Uma multiplicidade descentrada que não responde a uma ordem. Portanto, como conceito, vai além da intercultural e do transcultural, e, evidentemente, do multicultural. É é isto, é aquilo. É adialético. É, para aspas, amigável, onde não há conflitos que soma, que agrega, que é aditiva. Bauman, eu acho que vocês já leram Bauman, Zygmunt Bauman, sustentava que o peregrino é a imagem do homem moderno, aquele que percorre o mundo que está deserto, dando forma ao que é amorfo e fazendo do fragmentário uma totalidade. A jornada do peregrino é baseada em projetos, uma vida olhando para frente, contínua e previsível. Mas ele é o homem moderno? Pergunta Bauman. Esse homem que vive no projeto e vive em um contexto de ordem. Porém, Byung-Chul Han, como eu apresentei para você, difere. Difere por quê? Porque entende que o peregrino é um estrangeiro nesse mundo, que se encontra em um lá. Então, o peregrino professa insegurança e incertezas. O peregrino não é paradigmático do pré-moderno. O modelo do homem que hoje são os turistas, que não estão a caminho de um mundo alternativo, habitam um espaço do aqui. O turista se move do aqui para aqui. Não vive no futuro, habita no presente. A globalização produz uma
deslocalização do lá. As relações que produzem sentido e identidade desaparecem, porque vivem num mundo fragmentado e pluralizado. Então, não existe mais um tempo alimentado por passado, presente e futuro. Não há mais uma narrativa que, sem horizonte, não traz um novo sentido. No entanto, esta situação admite uma nova prática de liberdade. O horizonte que desdobra em diversas divisões que podem levar à identidade. Em vez de um monocromático, emerge um multicolorido. A hipercultural não gera uma massa cultural uniforme, mas uma crescente individualização na qual se constrói a própria identidade, seguindo inclinações próprias, mas a partir de um fundo hipercultural. Agora eu pego uma ideia de Byung-Chul Han. Ele fala assim, segundo a escritura chinesa, o termo homem não é uma substância. Isso é importante. O termo homem não é uma substância. Não faz alusão a ela, mas se refere a uma relação. Por isso, características como intersubjetividade estão fora do pensamento oriental. O homem, mais do que um inter, é um entre. Por isso, o mundo é antes uma rede. Por isso, o mundo é uma rede mais do que ser para o pensamento oriental. Por isso, características como intersubjetividade estão fora do pensamento intelectual. O Oriente é mais um espaço de hiperculturalidade do que multiculturalidade ou interculturalidade. O Ocidente, por outro lado, tem conceitos relacionados com a interioridade e a essência. Uma abordagem tradicional da cultura que acaba gerando identidades particularizadas, muitas vezes impermeáveis e hostis uma com as outras. E dentro desse contexto surgem coisas como multiculturalidade, interculturalidade, transculturalidade. Então, a coisa complexa é que a ideia que trouxe Han é que todas estas posições, todas estas interpretações, multiculturalidade, interculturalidade ou transculturalidade, falam da ideia da essência. Então, Han reflete no sentido de que não temos que temos uma interrelação, que as identidades são, como se diz, como únicas, mas não tem uma relação completa. Eu gosto de utilizar o exemplo eu não sei se vocês conhecem, porque eu acho que vocês são muito jovens, o Harlem Shake. Vocês lembram disso? Harlem Shake. Era um vídeo de internet. Não conheceram? Muito jovem, isso é a pré-história do internet. Harlem Shake é um vídeo que tem um sonido, tem uma música aí, que um cara aí começa a mover-se de uma forma meio estranha, depois todos bailam no mesmo tempo. Eu gosto de utilizar essa metáfora porque para mim as coisas que hoje entendi da multiculturalidade, interculturalidade e transculturalidade é isso. Um grupo de pessoas individuais que dançam no mesmo tempo, mas não dançam juntos. Dançam, se movem com um ritmo, mas não é junto. Então, para falar da ideia aqui de a diferença entre interculturalidade, multiculturalidade, interculturalidade e transculturalidade, precisamos fazer uma pequena definição. Então, o que entendemos por multiculturalidade? Entendemos, evidentemente, como disse aí, propõe uma integração e tolerâncias entre culturas. Isso é importante. Mas também tem uma coisa complexa. Essa integração e tolerância não deixa espaço para a compreensão. Vive-se a tolerância a partir de um grupo que ostenta o poder. É decir, normalidade.
Toleram-se todas as coisas que conspiram contra a normalidade. A tolerância gera uma divisão entre o próprio e o outro. Não são as maiorias, mas sim as minorias que devem ser toleradas. A tolerância acaba por ratificar o próprio. Mas isso é um traço conservador. É uma coisa complexa também. Por quê? Porque nós falamos que tem uma coisa que se chama normal e uma coisa que se chama anormal, dentro da ideia da multiculturalidade. Então, temos também aqui, como eu falava, a tolerância solidifica as relações de poder, mas também ocorre o tempo de misturas e impregnações da cultura, afastando a uma transculturalidade. Frente ao caráter, para aspas, diabólico da interculturalidade, o que propõe a transculturalidade é um processo de transgressão da cultura para outra, um encaminhar de um aqui para um ali, mas uma unidade cultural para outra. E eu falava para aspas, da interculturalidade, porque a ideia central é ultrapassar a multiculturalidade para falar no sentido da interculturalidade como um diálogo dessas culturas particulares. Mas ainda nós seguimos falando do conceito de essência. Identidades particularizadas, é como eu falava para vocês, muitas vezes impermeáveis e hostil umas com outras. Então, se não é multi, se não é, como disse aí, não é inter nem trans, o que é a interculturalidade? A interculturalidade não conhece de cruzar fronteiras, porque é a justaposição sem distâncias de cultura, uma circulação, um fluxo, não migra, não caminha, mas já chegou. A hipercultura tem poucos dados de procedência, porque seus dados de procedência, sons, aromas culturais, que se desprendem de sua cultura, são oferecidos no espaço intercultural. Aquelas culturas que são trans, inter, multi, são aproximadas ao multicultural. Não reconhece completamente outro, onde não há vergonha nem espanto pelo outro, mas sim curiosidade. Ao contrário das antigas categorias culturais que estabeleciam a fronteira entre o próprio e o outro, a hiperculturalidade considera que o próprio é adquirido e não vem de origem, dissolvendo aquela diferença entre formas do velho e o novo, destacando a disposição para o novo. Como eu falava para vocês. Porém, isso tem um sentido teórico interessante. Mas temos uma dificuldade. Mas não estão os nacionalismos, os ressurgimentos das etnicidades, as posições políticas, um problema que vai ao encontro da interculturalidade? Não é um tempo, acaso, onde nós temos muitos surgimentos dos nacionalismos, muitos surgimentos perdão, eu esqueci. Nossa, eu esqueci. Não, eu esqueci em espanhol também. In English, it might pop up in my head. Não é um problema que temos. Por quê? Porque, evidentemente, agora estamos falando da hiperculturalidade, a justaposição das culturas, mas temos também nacionalismos, temos fundamentalismos que acontecem. Então, eu acho que, para poder responder isso, precisamos um pouco mais de tempo, mas, lamentavelmente, não tenho mais. Agradeço a todos vocês pela sua atenção. Obrigado. Quero agradecer ao professor Helder. Eu acho que ele levanta aí algumas questões interessantes para até Priscila abordar e depois a gente abrir para perguntas relacionada a essas categorias de relações entre culturas, né? Quer dizer, é basicamente essa a questão, né? Como é que nós podemos entender de diferentes maneiras as relações entre as culturas? É o que acontece em uma sala de aula, em uma instituição, é o que acontece dentro de uma empresa, é o que acontece nas relações entre instituições de pesquisa e educação de diferentes culturas.
Então, passo para a professora Priscila, que acho que ela vai trazer uma experiência bem interessante para a gente discutir isso. Oi? Pode, claro. Claro. Tá lá também. É esse. Está no PowerPoint. Está bem assim? Bom, em primeiro lugar, agradeço aí a instituição, Mackenzie, aos colegas do Mackenzie, ao professor Gondo, ao professor JB, a todos os outros com quem eu estive hoje, a satisfação de conhecer o professor Helder e a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês, né? Como o professor Roberto Gondo me apresentou, hoje eu tenho trabalhado, num estrito sensu, em educação, mas quero dizer que o meu coração continua na comunicação e a trajetória e a experiência que eu vou contar para vocês é uma trajetória que eu fiz na comunicação, né? Começar contando um pouco para vocês, na verdade, assim, não sei se isso aqui está atrapalhando um pouco, está bem? Está bem assim? Para vocês está bem assim? Contar para vocês um pouco uma história, vamos dizer assim, uma história do que eu andei fazendo, do que andou acontecendo nos 12 últimos anos, né? Como é que um processo de internacionalização, muitas vezes, pode acontecer? Logicamente, não é uma regra, é uma experiência, então é um relato de como foi acontecendo esse processo, do qual o professor João Batista trabalha comigo em São Caetano também, e fez parte desse projeto em vários momentos, né? Muitas vezes, e vou falar também assim para vocês, do ponto de vista do professor, que eu acho que é importante que vocês percebam que muitas vezes é na condução institucional e no papel do professor que os estudantes podem entrar nesse processo de internacionalização. Vocês vão ver aí em que momentos esses estudantes começam a aparecer. Quando eu comecei o meu trabalho de internacionalização com os colegas mexicanos, começando aí pela Universidade de Colima, e hoje a gente tem um relacionamento com a Universidade de Colima e com a Universidade Autônoma de Baja Califórnia, que eu tenho certeza que vocês terão a oportunidade aqui de conhecer as pessoas nesse breve futuro. Começou justamente com a visita de um professor chamado Jorge Gonzalez na Universidade Metodista e eu na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e, enfim, por uma questão de afinidade de trabalho de uma professora que recebia o professor Jorge, talvez uma professora muito conhecida da área da comunicação, que é a professora Cecília Peruso, me convidou para conhecer o trabalho do professor Jorge, que trabalhava com a questão das histórias de vida e as histórias de família, que também é da mesma área e da mesma atuação de pesquisa que eu faço. Então, isso começou lá em 2012. Desse relacionamento com o professor Jorge, que é da Universidade Nacional, da UNAM, né? Universidade Nacional Autônoma, não, do México. Está errado aí, que é M, né? Enfim, a principal universidade mexicana, né? Eu acabei indo a um seminário de um programa de doutorado que o professor Jorge Gonzalez coordenava, e conheci o grupo da Universidade de Colima, né? Professoras que estudavam memória e história oral, como eu, dentro da comunicação. E aí acabei indo à Universidade de Colima aí, entre 2013 e 2014. Esses professores também vieram a São Caetano, vieram ao Brasil, enfim, começa esse relacionamento. Em 2015, então, já interessada em propor um congresso que envolvesse a questão da memória nos estudos de comunicação, e aí isso é outro assunto, outra palestra, outra aula, né? A presença dos estudos de memória e comunicação dentro das questões dos estudos culturais e assim por diante, montamos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, então,
o primeiro Simpósio Internacional de Comunicação e Cultura, Aproximações com Memória e História Oral. E já nesse simpósio fizemos uma parceria com várias universidades e, nesse momento, já fizemos a parceria com a Universidade de Colima. E a Universidade de Colima, então, atuou como organizadora também desse evento. Logicamente, a vinda desses colegas do México ainda era incipiente, alguns trabalhos, porque era o primeiro congresso, a gente nem sabia qual ia ser a receptividade desse congresso para a área. A gente esperava, em 2015, um congresso para umas 60 pessoas e tivemos 200 inscrições. O que nos fez perceber, então, que era uma premência, naquele momento, os estudos de memória dentro da área da comunicação. Paralelamente, a gente foi montando um trabalho de pesquisa também com esse grupo, envolvendo esse grupo, essas professoras que estudavam memória e história oral. O sucesso do primeiro simpósio, então, fez com que a Universidade de Colima se interessasse em fazer o segundo simpósio. Lá foi 2017, e o simpósio ocorre na Universidade de Colima, e também percebemos aí um diálogo, pelo menos, entre esses dois países nesse momento. E assim, o sucesso do segundo gera o terceiro, o sucesso do terceiro gera o quarto, o sucesso do quarto gera o quinto, né, que está por vir. Então, a organização conjunta, o trabalho conjunto de organização desse evento foi uma das primeiras atividades, e para vocês verem como isso já vem ocorrendo, sendo que o quinto simpósio, que deverá ser aqui no Mackenzie, vai ser em 2025, nós vamos completar 10 anos de relacionamento e de trabalho aí com esse evento. Só que uma internacionalização não se resume na realização de um evento, né? O evento é parte disso. O projeto de pesquisa desenvolvido entre os professores de lá e aqui, as visitas de professores lá e professores aqui, e o intercâmbio de estudantes. Em 2016, nós da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mandamos um estudante de jornalismo para Colima, que ficou 1 ano. E, em 2018, veio um estudante de jornalismo de Colima para a Universidade de São Caetano. Sendo que também, entre 18 e 19, a gente teve 1 ano da presença da professora Carla Covarrubias como professora visitante no programa. Então, todos esses relacionamentos vão acontecendo. Entre mim, a professora Carla Covarrubias, professor João Batista, outros professores vão se somando a isso. As redes, né, vão se formando, as redes de colaboração, as redes de internacionalização vão se formando, e uma universidade e um parceiro traz outro, né? Então, a partir de 2019, a Universidade Autônoma de Baja Califórnia, que então fica no norte do México, na divisa com os Estados Unidos, faz um convênio com Colima, e pelos estudos também dos professores envolvidos, da professora Nina Martínez, envolvida nas questões de cultura, de antropologia, de memória, também estabelecemos aí, então, um triângulo, pelo menos entre USCs e México. Mas aqui, em São Paulo, também, a gente tem os convênios com a Unip, agora temos o convênio com o Mackenzie, enfim. Essa rede vai aumentando com a participação das instituições. Mas a rede só vai aumentando com a participação das instituições porque as pessoas vão se encontrando, porque as pessoas vão se conhecendo, porque as pessoas vão trabalhando juntas, né? Então, aí vem a questão, né? A internacionalização é uma ação intercultural, né? A discutir aí a questão das terminologias, né, conforme o professor Helder está nos colocando, mas, independente desses múltiplos conceitos que envolvem a questão do cultural, como disse o professor João Batista, eu acho que o processo de internacionalização é uma ação entre culturas, porque não é tão simples assim a gente ir para o outro país, ou trazer, ou receber o colega, ou fazer um PowerPoint e traduzir, e depois tem um OK, que naquela língua não se fala, e eu preciso pensar de uma determinada maneira que envolve o meu universo cultural, a minha língua, as minhas características, né? Então, esse relacionamento, logicamente, no meio dessa história, a gente teve uma pandemia, né? O que felizmente já
no nosso caso, já tínhamos estabelecido alguns laços, portanto, a pandemia nos favoreceu no sentido de podermos continuar trabalhando juntos online. Mas a questão da presença, a questão do encontro das pessoas acaba sendo fundamental. E é essa a lição que a gente percebe 10 anos depois, né? Então, esse é um processo dinâmico, como está aí, permanente, de relação, comunicação e, sobretudo, de aprendizagem entre as diferentes culturas. É um intercâmbio, né? Tem que se estabelecer esses intercâmbios, e, para isso, a gente tem que estar disposto e aberto a esses intercâmbios, que se constroem entre pessoas, entre conhecimentos, entre diferentes saberes e diferentes práticas, né? Se nós sairmos julgando as diferentes culturas, a gente não vai se relacionar, não vai se comunicar e não vai aprender nada com outros saberes, né? E nem conhecer diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, de onde diferentes estudiosos podem estar falando. Também é um espaço de negociação e de tradução, né? De tradução cultural e de negociação, porque muitas vezes a gente tem que se adaptar. Por exemplo, ao chegar no México, eles, não sei se é o caso do Peru, de Lima, mas coisinhas simples do cotidiano, como, por exemplo, a hora do almoço. A hora do almoço do México é entre 2 e 4 da tarde. Os mexicanos tomam um café da manhã bastante forte, porque eles trabalham 6 horas seguidas até a hora do almoço. Nós, pelo menos aqui de São Paulo, não fazemos isso. Tomamos um cafezinho e zarpamos, né? E aí, ao meio-dia, está todo mundo morrendo de fome, não é? E aí a gente almoça ao meio-dia. Então, isso é uma coisinha tão simples, né? Que parece tão simples para nós, mas a gente só entende a complexidade, a grandiosidade cultural de um elemento desse quando a gente tem essa relação, e aí, nesse caso, essa relação inter. Não é multi, não é trans, mas é inter, né? E aí eu vou pensar no hiper. Não ponho no meu discurso porque estou aprendendo hoje. Não é? Então, ela realmente é intrínseca nessa relação. Não é? Você está lá, você sente fome, você tem que comer. A professora Carla, quando estava no Brasil, ela não almoçava ao meio-dia. Ela não almoçava. Quando as nossas atividades começavam entre 1 e 2 horas, como as aulas de vocês ou nossas, ela não almoçava, porque ela não tinha fome ao meio-dia. Muitas vezes, quando nós estávamos trabalhando juntas na pesquisa, o que acontecia era que eu começava às 2, daqui a pouco ela ia embora, almoçava, ela voltava às 5 eu estava indo embora. Então, essas relações todas dependem, assim, a gente tem que abrir negociação dentro da gente e com o outro. Então, são relações pessoais, né? E também a gente tem que estar disposto a alcançar essas metas. Bom, além do trabalho relacionado ao simpósio, né, que eu acho que é o foco principal aqui para a gente conversar no Mackenzie, esses anos de relacionamento com as minhas colegas mexicanas gerou um livro que também foi um grande desafio intercultural nosso, não só teórico, não só na perspectiva dos estudos, mas na perspectiva do nosso comportamento, da nossa forma de agir. Eram reuniões, a gente já fazia reuniões online antes da pandemia, eram problemas de fuso horário, eram problemas de internet, eram problemas de se fazer em casa, fazer na universidade, a coisa funcionar. Eram diferentes momentos para as férias, diferentes momentos dos feriados, feriado da Páscoa deles, eles têm 15 dias, nós não temos, enfim. Todas essas negociações iam acontecendo. E para nós três, Carla, Priscila e Ana, que são as autoras aí, então esse livro online ele é o resultado de alguns anos de pesquisa conjuntas. E nós inventamos de fazer uma coisa integrada. Nós pegamos um projeto que Carla e Ana tinham desenvolvido, né, com relação à história oral, com imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, e pegamos um outro projeto que eu desenvolvi aqui no Brasil, na região do ABC, da presença de imigrantes alemães, né, de imigrantes europeus alemães na região do ABC, que faz parte da... Né, a região do ABC é uma região formada por muitos imigrantes europeus no século XX. Hoje tem outras características. E nós começamos a trabalhar, a nossa pesquisa partiu dos resultados dessas duas pesquisas. Quando a gente olha a questão temática... Está tudo controle? Quando a gente olha a questão temática, é completamente diferente.
porque elas estudaram os mexicanos, elas mesmas indo para os Estados Unidos. E, concomitante, isso aconteceu entre os anos 30 e 60 no México e para os meus relatos, para os meus dados de pesquisa, acontecia entre 30 também e 70, 80. O que nós tínhamos em comum nesse projeto que nos fez nos aproximar? A metodologia. Elas obtiveram os resultados a partir da metodologia da história oral. E eu tive os resultados a partir da metodologia da história oral. Mesmo tendo a metodologia em comum, existiam algumas diferenças na concepção dessa metodologia, né? Na questão da memória que a gente estava estudando ali, mas, sobretudo, no processo metodológico. E foi aí que nós fomos encontrando o lugar comum, naquilo que nós tínhamos métodos comuns, objetos, teorias comuns para objetos diferentes. Em muitos momentos nessa pesquisa nós falamos, meu, o que nós estamos fazendo? Como é que esse negócio vai dar certo? Né? Mas aí uma meta a ser atingida. A gente achava, principalmente eu achava que a gente podia montar uma proposta metodológica de entendimento do processo migratório a partir da memória. E isso é o resultado desse livro. Não é? Aí, aqui tem, nem vou entrar muito nos detalhes pelo tempo, pelo que acontece, mas fomos estudando que, pela memória, o processo de partida de um imigrante ou migrante, o processo de atravessar o espaço que ele tem que atravessar, né, seja transnacional, enfim, ou no mesmo continente, ou dentro do mesmo país, enfim. Esse processo de atravessamento, esse processo, quando as pessoas relatavam suas histórias, as histórias eram na individualidade, que é uma característica da memória, na individualidade eram histórias completamente diferentes. No coletivo e no social, as histórias eram as mesmas, dos mexicanos que iam para os Estados Unidos, dos alemães que vinham para o Brasil. Em tempos diferentes, em situações temáticas completamente diferentes. A adaptação, né? A palavra adaptação não é uma palavra legal, mas, enfim, o processo de chegada e de estar no novo local da migração, no local de acolhimento, também exalava as mesmas questões sob o ponto de vista da memória, sob o ponto de vista do relato das pessoas, daquilo que os afetava. Né? No relato de história de vida, eles contavam aquilo que os afetava. Os casos de retorno. No caso dos mexicanos, eles voltavam para o México, né? Depois de um processo de trabalho, porque eles iam trabalhar nos Estados Unidos. No caso dos alemães no Brasil, eles não voltavam mais, e quando voltavam, voltavam para visitar. Mas, ainda assim, encontramos uma dimensão imaginária do retorno, uma dimensão contada daquela terra que ficou lá. E, então, esse livro acaba sendo o resultado metodológico desse esforço intercultural, desse esforço entre a gente pensar essas questões relacionadas aos migrantes, mas, sobretudo, que nos afeta como pessoas e como pesquisadores. Já estou acabando, já está bem. Então, esses estudos da memória, somados aos estudos de migração, somados à interculturalidade, né, esse campo aí que eu venho trabalhando há esses 12 anos, a gente pode perceber que há uma inter-relação, que ele é promotor de uma inter-relação entre diferentes grupos culturais. E a experiência que eu via na pesquisa, eu também via na minha atuação como pesquisadora, como professora, atendimento dos alunos que chegavam do México, atendimento dos alunos que eu estava mandando para o México, fosse para congressos que eles estavam indo, fosse para intercâmbio, porque aí, ao longo desses 12 anos, tudo isso foi acontecendo. O rompimento, a necessidade do rompimento com uma visão essencialista das culturas e das identidades. Acho que mais ou menos um pouco que o professor Helder estava dizendo, talvez com outras palavras, numa outra perspectiva, mas na essência, talvez, né, não na essencialista, mas é isso. Né? A gente tem que ver um pouco mais além daquilo que está acontecendo do fato objetivo. Né? Aqui tem jornalistas, né, estudantes de jornalismo e de publicidade, e em comunicação a gente tem muito para discutir sobre esse fato objetivo. Né? O reconhecimento desses processos de hibridação, né, esses encontros de cultura,
o que eles geram na gente, né? Esses cruzamentos de cultura, a gente pode passar por elas. Também fico com o questionamento, coloco o questionamento: existe cultura pura, né? Hoje a gente fala em cultura pura. Será que em algum momento existiu, ou será que era uma retórica teórica que tentava ver o mundo daquela maneira? A consciência dos mecanismos de poder, porque existem em todas as relações, e mecanismos de poder aqui não são os políticos, não são os governos, não são as instituições hierarquicamente aí, dominantes, mas as relações de poder que estão em todos esses processos. No processo que a gente tem as nossas relações de poder, quando a gente está nessa relação intercultural também, né? Hoje, qual é as condições de poder que nós estamos aqui recebendo um professor de Lima ou recebendo um professor de outro lugar? E quais são as nossas possibilidades e as nossas relações de poder quando nós estamos lá, né? A consciência dos mecanismos de poder que permeiam essas relações e esses processos, e não desvincular as questões da diferença e da desigualdade. Ou seja, a gente é contrastado e chocado o tempo todo pela desigualdade e pela diferença. A interculturalidade faz a gente ver a diferença e a desigualdade. E a desigualdade aqui em todos os sentidos. Até o que somos desiguais com os peruanos, com os mexicanos, com os argentinos, com os colombianos, com os haitianos, com toda essa América Latina que, por um certo discurso, por uma certa condição, também se une numa unicidade. Se une numa unicidade, tem igualdades, tem desigualdades, tem equidades, tem diferenças. A interculturalidade, ou a multiculturalidade, ou a hiperculturalidade, ela nos obriga a contrastar e a se deparar com isso. Portanto, o diálogo intercultural não é um diálogo fácil, mas é um diálogo que exige a nossa existência, exige a gente como sujeito e não a gente como objeto. Exige uma escuta, a gente precisa escutar o outro, tendo certeza que estamos realmente escutando o outro e não escutar o outro assim, né? Exige uma amorosidade, exige uma sensibilidade, exige um afeto. Se a gente não tiver essa relação de afetuosidade, dificilmente essas relações vão para frente. Existe uma relação de realidade com o cotidiano, mais com o cotidiano do que com as coisas, grandes coisas longínquas da gente. O exemplo que eu dei do almoço, da hora do almoço, é isso. Exige dar visibilidade às diferentes vozes, aos diferentes saberes e aos diferentes fazeres. Na hora que a gente vai trabalhar mais proximamente dos nossos colegas de outras culturas, às vezes a gente é chocado pela nossa própria forma de trabalhar e a gente fica irritado porque eles não entendem como a gente quer fazer, eles não fazem da mesma forma. Por isso que a amorosidade é fundamental, porque a gente tem que trabalhar e a gente tem que encontrar um caminho dentro disso, né? E reconhecer, valorizar e celebrar as diferenças, né? Celebrar as diferenças muito mais do que julgá-las ou do que condená-las, né? E como, agora que eu estou na educação, né, gente? Então, como traz Paulo Freire, que traz para todas as áreas, não só para a educação, esse diálogo intercultural é um ato de coragem. Ele tem que ser um ato de coragem. Ele não deve ser um ato de medo. O amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam, o ato de amor está em comprometer com a sua causa, a causa da sua libertação. Entender o outro, conviver com o outro, atravessar e estar atravessado pelas culturas do outro, também promove a nossa liberdade. Antes de entrar na questão do simpósio, que eu acho que vai para um vídeo, eu só gostaria de fechar isso dizendo: se nos últimos 12 anos eu trabalhei nessa perspectiva de internacionalização, aqui é um resumo muito resumido, em 15 minutos, mas nós temos vários relatórios de atividades em todas as dimensões, né? Eventos, publicações, pesquisa conjunta, intercâmbio de alunos, intercâmbio de professores, coorientação de pesquisas, de mestrado, enfim,
nem sei mais quantas, as visitas, as aulas online, as aulas presenciais lá, aqui, oficinas, enfim, um conjunto de N atividades, todas essas que a gente pode fazer aqui dentro, fazer em conjunto. Se foi possível hoje a gente ter uma história de 12 anos, se essa história ainda continua, o convênio com Colima e São Caetano já foi renovado 3 vezes, com o ABC continua, e se novos parceiros estão entrando, como o Mackenzie, como a Universidade de Lima, a Universidade de Medellín, outras universidades argentinas, da América Latina e da Europa que podem vir, outras universidades, esses relacionamentos se dão por um único motivo: as pessoas. Mais do que as instituições, foram as pessoas que construíram e o relacionamento entre as pessoas. Então, a interculturalidade, para mim, é um profundo relacionamento entre pessoas diferentes. Com relação ao simpósio, né, como eu falei para vocês, a gente já realizou quatro edições. A primeira foi idealizada em São Caetano e conduzida por nós, depois Colima, depois São Caetano de novo, depois México, agora Mackenzie. Quem sabe o futuro é Lima, é Colômbia, não é? Que esse simpósio tenha vida, que esse simpósio tenha novos colegas, que esse simpósio vá longe, e que esse simpósio fique aí, como disse o Gondo, se a gente confia, né? Quando a gente confia alguma coisa que a gente construiu e que a gente dá valor a alguém, é porque a gente confia muito nesse alguém. Então, aqui é o presente que a gente deixa desse processo todo, é o presente que a gente deixa para o Mackenzie, que realize-se o 5º simpósio aqui, em 2025. Tem um vídeo do 3º simpósio, que eu acho que dá uma dimensão um pouco do que foi a característica desses eventos. E aí a gente pode... eu que estou conduzindo aqui, né? A gente pode colocar e, dali, está encerrada a minha apresentação. Pode ser? Antes de ir para o... Pelo menos uma parte dele. Ele tem, acho que 2 minutos, uma coisa assim. Deixa eu achar só onde ele está. Onde está o YouTube agora? Ele já estava aberto aí? Estava no YouTube. Não, então vai no Google. Só se eu clicar aqui na apresentação e conseguir, não sei. Mas eu não estou achando ele agora. Não está aí? Isso. À esquerda. Ajuda, professora? Por favor. Aqui o YouTube. A gente abre aqui? Não. Tem aqui. Já. Tem aqui. Você. Muitas graças. Esse mesmo. Esse? Ele tem 3 minutinhos. O Simpósio Internacional de Comunicação e Cultura de 2019 abordou o tema Memória e História Oral nos dias 6, 7 e 8 de maio. A cerimônia de abertura contou com a presença de todos os participantes. Com o objetivo de estimular as pesquisas nos campos das ciências sociais e da comunicação e informação, o evento reuniu pesquisadores brasileiros e latino-americanos em seminários, palestras, debates e grupos de trabalho. A professora doutora Priscila Perazzo foi a organizadora e nos conta como foi essa experiência. Então, esse evento, ele discute sobretudo memória, história oral, dentro das questões de comunicação e cultura, que é uma área dos estudos de comunicação. Então, ele preenche uma lacuna nos estudos de comunicação que não tinha um evento próprio para discutir memória. E hoje há muitos estudos sobre memória e comunicação. Então, essa é a proposta, é uma proposta interdisciplinar, mas efetivamente discutir comunicação, cultura, memória e história oral. As mediadoras do evento explicam a importância de trazer temas relevantes para debates internacionais. Entonces es un simposio de intercambio de pesquisas, de investigaciones en este contexto transnacional, y como es transnacional también es multicultural, porque las personas tenemos unas culturas diferentes, somos de diferentes partes de México, como ustedes aquí, es diferente un nordesteño, un paulista, en fin. Entonces es un poco también eso que esperamos que el intercâmbio, además de acadêmico, seja además cultural. Porque são pesquisas instigantes, acho que pensar na questão do testemunho, da memória,
fundamental para a gente lembrar das nossas conquistas e conseguir preservar o presente e olhar para o futuro, que é o que a gente sempre fala da importância da memória. Por sua vez, os palestrantes dão seu ponto de vista sobre o simpósio. Es un tema que se ha abordado más desde la antropología, entonces la intención aquí es poder contribuir desde la esencia de la comunicación al entendimiento de una cultura nativa de Baja California, de México. É instigar as pessoas a pensarem e a produzirem conhecimento com fontes orais e visuais. Ha sido muy interesante el intercambio cultural con otros investigadores y con otras personas, sobre todo pues experimentar la comida, la cultura, conocer las instalaciones de esa universidad, muy interesante. Foi muito divertido. Muito divertido. Foi numa sala que tinha vários assuntos, pessoas de lugares diferentes, universidades diferentes, então cada um com um tema, mas com a mesma ideia, foi muito bacana. Estou achando algo muito interessante, porque aqui a gente pode ver diversos pontos de vista da maioria dos assuntos. Igual minha amiga mesmo palestrou relacionado ao feminismo negro e foi extremamente interessante. O evento foi planejado pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em parceria com a Universidade de Colima, do México, a Unip e a Fundação Pró Memória de São Caetano do Sul. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade. Bom, gente, eu vejo a Monday como um elemento... Obrigado, Helder. Bom, umas palavras rapidinho aí, até porque já está avançando o horário, e depois se alguém quiser fazer uma pergunta ainda, tá? Tem uma questão que é importante, né? Quando a Priscila mostra essa questão da experiência de pesquisa com redes de outros países e trata de questões que o Helder levanta, né? Que são as trocas que devem existir entre as culturas, as tensões que existem nessas trocas, né? Essas trocas não são fáceis, não são simples. E eu falei para vocês logo no início que essas ideias têm a ver com o que nós estamos pensando para o CCL, né? E o Mackenzie, ele já tem um movimento de internacionalização e nós temos trabalhado isso no CCL nos últimos anos, né? Alguns professores têm feito visitas para instituições na Argentina, no Peru, na Colômbia, México, Espanha, Portugal. Tivemos reunião com professores da Inglaterra, de Leeds, e montamos o mestrado em comunicação do Mackenzie, que começa agora em agosto e trata justamente dessas questões. E o que nós estamos buscando é que nessas trocas vocês possam ir para universidades de outros países, que nós recebamos professores e alunos de outros países, que nós temos aulas mistas, aulas híbridas, né? Então, quer dizer, é um plano, né, que já vem se desenvolvendo aí há 3 anos e que agora nós estamos realizando aí com a primeira visita do professor Helder, e depois, mês que vem, já temos visita dos professores da Colômbia, e aí agora isso daí vai se tornar comum para a gente, né? Bom, então, rapidamente, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta e tal, acho que estouramos o horário, também se tiver alguém que tem horário, fique à vontade, tá? Patrício? manutenção de culturas já estabelecidas, né,
certo protecionismo e que essa resistência estaria produzindo essa tensão que poderia levar ao discurso fundamentalista. Não sei se faz sentido. Obrigado, Patrício, pela tua pergunta. Eu acho que é um paradoxo. É um paradoxo porque as redes sociais são já um movimento inverso. Ou seja, nós temos uma rede social onde somente ficam as pessoas que têm compartilham a mesma, como se diz, acreditar? Ideias. Então, crenças, isso. Então é complexo porque é complexo, é um paradoxo, né? É masculino, um paradoxo. Porque então essa ideia de redes sociais não são uma conexão com muitas pessoas, são com muitas pessoas que são que têm a mesma ideia, que compartilham os mesmos conteúdos. Então já ali nós temos um fechamento dos grupos das pessoas. E também é muito interessante porque esse conceito já é que nós, em nossa sociabilidade, já começamos justamente a ter essa diferenciação, esse isolamento dos grupos. Então, é complexo porque é um grupo mais grande que fecha. Que fecha quê? Crenças, que fecha modos de compartilhar. Agora que estou fazendo uma pesquisa sobre TikTok, é um paradoxo porque justamente tem pessoas que não são influencers, grandes influencers, mas ele tem uma capacidade de transmitir muito conteúdo. Nós estudamos no grupo da pesquisa semiótica em Peru como se transmitem as mensagens, os conteúdos da extrema-direita. É muito interessante isso. Por quê? Porque justamente esses conteúdos chegam a muitas pessoas, além de ter uma quantidade de seguidores. Mas isso é interessante também por quê? Porque nós fizemos uma experimentação, se diz? Experimento? Um experimento. Compramos um telefone que não tinha nenhuma relação com ninguém dos pesquisadores e começamos a procurar muito esses vídeos. A coisa interessante é que depois de um tempo de quase 6 meses de procurar, encontrávamos conteúdo que, além de nós procurar, não encontrávamos. É isso muito interessante. Por quê? Porque se nós temos o vídeo, a direção, isso é fácil, para aspas, entre aspas, encontrar, mas não podíamos encontrar. Então, isso já fala de uma ideia que temos níveis de conteúdo, esses níveis de conteúdo já são precisados, são dirigidos. Então, essa ideia que, graças às redes sociais, você diz? Graças? Sim. Graças às redes sociais, nós estamos mais integrados. Não. Os conteúdos já separam. Então, isso é importante porque é um movimento que eu lembro, um filósofo espanhol, ele falava que é um movimento retroprogressivo. Vai para trás e vai para adelante. Todas as coisas são assim, retroprogressivo. Salvador Paniker, já lembrei, Salvador Paniker. Mas isso é importante porque, como eu falava, é um paradoxo da vida. E também acho que é um paradoxo que isso constrói ou alimenta as ideias dos fundamentalismos. Por quê? Porque, evidentemente, sobre as ideias de que todos estamos mais integrados. Não, nós temos conexões, não temos relações. Vocês possivelmente conhecem Tinder. Tinder é o emblema da ideia de conexões, mas não ter relações. Isso. Não sei se expliquei bem, falei bem em português, ou misturei muito. Obrigado. Processo de
Bom, vou falar do... Acho que eu liguei? Eu liguei. Vou começar pela segunda, já que vocês ficaram aqui. Eu acho, assim, é fundamental. E por que eu considero fundamental? Exatamente por todas essas questões que eu falei da interculturalidade. Porque a gente se torna uma pessoa que consegue ver os outros, as diferenças, a nós mesmos, contrastar entre as desigualdades e as igualdades. Então, exercitar esse intercâmbio, né, da internacionalização na universidade é fundamental, seja indo para lá ou seja recebendo as pessoas aqui. Eu acho que também nem todo mundo consegue ir e nem todo tempo a gente está lá. Né? Mas JB mesmo colocou como vocês vão receber tantas pessoas agora, e isso já é um exercício de intercâmbio. E eu acho que isso torna o profissional, né, no caso dos estudantes, eles serão profissionais e pessoas que vão conseguir entender melhor essas questões, porque a interculturalidade é para a nossa vida, não é para a academia, né? Não é para a gente estudar, ficar só no estudo e fazer... acho que o que eu quis dizer foi isso. Aquilo que a gente estuda passa pela gente, o que a gente passa pelo nosso estudo. Né? Seja na pós-graduação, seja na graduação, seja lá onde for. Eu queria até complementar uma coisa, tá certo que temos agora só 5 estudantes, mas tem um mercado se abrindo no exterior que é absurdo, você está entendendo? Que é absurdo com a coisa do online. Né? Tem emprego lá fora, você está entendendo? Vocês precisam ficar de olho nessa oportunidade. JB, aí eu completo, não importa. Se tem 4 aqui, são os 4 que estão interessados. Se tem esse mercado, é fundamental que a gente saiba lidar com a interculturalidade. Sim. Senão, você não dá conta nem de ficar no emprego, porque vai começar a enfrentar uma série de dificuldades. Não é? Não é uma metáfora, foi de verdade a história do almoço, tanto lá quanto aqui. Mas, gente, é uma coisa tão pequena para a gente, parece tão pequena, mas ela é imensa. Se nem na hora do almoço a gente consegue se entender no horário que cada um vai trabalhar, vocês imaginem no resto. Né? Que eu dizia, eu chegava, a Carla chegava depois porque ela tomava café da manhã mais tarde, porque ela tinha que comer mais. Aí eu saía para almoçar, ela ficava trabalhando. Aí eu voltava, ela saía para almoçar. Ela voltava, eu ia embora, porque tinha acabado o meu expediente, de certa maneira, tinha acabado o meu horário, eu tinha que dar aula. E nós estávamos fazendo pesquisa conjunta, quer dizer, administrar isso, né, são essas, isso vocês ampliem para todas as outras questões que podem estar envolvidas na hora de trabalhar, na hora de se relacionar, enfim. Posso fazer uma provocação, Priscila? Não. Não. Mas depois eu respondo os imaginários. Tá. É o seguinte, eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando você entra numa empresa ou numa instituição, é obrigação sua saber como aquela instituição ou aquela empresa procede. Cabe a você se adaptar ou não àquilo e não tentar mudar a instituição ou mudar a empresa para ela ficar do seu jeito. Estou sempre o exemplo do Japão, em que você tira os sapatos para entrar na casa das pessoas. Nós não fazemos isso no Brasil. Mas se eu estou no Japão, eu vou fazer. Então não teria sido o caso de quando a professora veio do México para cá, ela se adequar aos nossos horários, da mesma maneira que quando você foi para lá, você se adequou aos horários dela. Não cabe a cada um saber onde está e se adequar à localidade? Excelente sua provocação. Aí é que é a questão da interculturalidade. Cabe, e o JB é testemunha de que eu dizia, pelo amor de Deus, Carla, para de tomar esse café da manhã, senão você não vai ter fome ao meio-dia. Cultura, e cultura como hábito e como antropologia, ela não conseguia. Ela fazia isso quando tinha uma reunião, tinha um evento, mas no dia a dia, eu cansava de dizer, pelo amor de Deus, lógico que não era assim que a gente se desencontrava o tempo todo, mas que a gente administrava esses conflitos. E eu dizia exatamente isso que você está falando. Gente, porque eu lá, o que eu fazia? Carregava salgadinho, carregava passas, carregava castanhas, porque eu nem comia. Aliás, eu no México, eu nem tomava o café da manhã, porque me dava diarreia se eu tomasse. Entendeu?
Então, assim, eu nem tomava. Então, eu carregava essas coisas e aguentava muito bem. Mas, assim, a questão dos estudos, eu não ia falar interculturalidade, eu acho que a questão dos estudos da cultura e da memória, em termos antropológicos, é isso, nós somos gente, nós somos humanos, nós somos pessoas. Nem tudo a gente consegue fazer, e essas coisas podem violentar a gente. Então, assim, as empresas, sobretudo as empresas, esse discurso é muito objetivo. Você se adapte se você quer trabalhar aqui, ponto final. E muitas vezes as pessoas se violentam para poder trabalhar lá. Ou então elas não se violentam e não trabalham lá. Então, a questão dos estudos culturais é isso, a gente tem que entender. E a gente tem que entender o quanto a gente está fazendo esse esforço, a gente tem que entender se vale a pena a gente fazer esse esforço. E aí, com os estudos que eu tenho, do ponto de vista que eu tenho, se eu fosse a chefe, a CEO, eu acho que eu ia repensar uma série de coisas nesse sentido. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, devolvendo a provocação para você. Concordo totalmente, mas existe hoje, né, quer dizer, não dá para dizer um movimento, mas existe uma ação de algumas empresas de pensar que eu estou recebendo quem é diferente, né? Então, isso é muito importante. A empresa precisa receber também a outra cultura, né? E não só o funcionário ou visitante ter que se adaptar a isso, né? É que eu fico pensando, se um mexicano vem trabalhar no Brasil, a empresa tem que dar quantas horas de almoço para ele? Não vai dar nenhuma. Sim. Vai mudar o horário de almoço dela por causa de 3 ou 4 profissionais que Sim, por causa de 3 ou 4 não. O que eu acho, esse assunto veio na minha cabeça porque a gente lida com uma geração, que é a geração Z, que não é das mais adaptáveis. Outro dia saiu uma notícia de uma jovem inglesa que pediu demissão no primeiro dia de trabalho, quando ela soube que teria que trabalhar 8 horas naquele mesmo lugar. E de segunda a sexta. Não quero isso para mim. Então, é diferente das gerações anteriores, em que a gente, por N razões, se adaptava ao modelo que existia. A geração Z não me adaptei, eu saio. Como é que essa geração Z lida com essas diferenças culturais que ocorrem nas empresas, que ocorrem nas instituições de ensino, que ocorrem no mundo todo? Esse é um problema tão sério que a gente tem o advento dos nacionalismos, dos fundamentalismos, dos autoritarismos, dos racismos, né? Aí a parte da resposta do professor Helder, professor Patrício, eu acho que tem a ver com isso também. Tem a ver, lógico, com essa geração pouco adaptável. Faz escolhas, não quis trabalhar. Eu acho assim, o problema talvez não seja a escolha, seja segurar a consequência da escolha. E aí, na hora de segurar a consequência da escolha, é que vem os racismos, é que vem os fundamentalismos, essas desgrameiras todas que a gente está vendo recrudescer, né? Que a gente viu no início do século XX e está vendo recrudescer. Então, eu acho que essas coisas estão todas interligadas. Agora, é lógico que uma empresa brasileira não vai mudar toda a sua condição para receber 4 mexicanos, como a USCS não mudou, e nós não mudamos nossos horários. A Carla se adaptava como podia, e eu cansava de dizer para ela, pelo amor de Deus, come menos no almoço. E ela ficou 1 ano, e ela não fez isso, porque ela dizia que ela não conseguia levantar de manhã, e se ela não começar, ela não ia conseguir fazer o que ela tinha que fazer. Então, assim, eu acho que a única questão aqui é só a gente entender que cultura é coisa muito maior do que simplesmente, pô, minha amiga, toma um cafezinho da manhã igual nós, vai. É a mesma coisa que se lá eles... É que para mim eu estava numa condição mais fácil, né, de não comer e tudo mais. Eu acho que na troca... Agora, se me obrigassem a tomar aquele café da manhã mexicano e eu tendo diarreia todo dia, como é que ia ser? Eu estava escolhendo ter diarreia? Não é? E você me lembrou uma outra coisa bacana na tua fala, quando você colocou ali a amorosidade. Porque, por exemplo, aqui no Mackenzie nós temos muitos alunos de ProUni. E eu sempre fiquei perguntando, como é que os alunos de ProUni se sentem numa mesma sala com alunos que não são do ProUni? Será que essa
essa interação ocorre de uma forma natural? Será que eles se sentem diferentes? Será que, como é que é essa relação? E na verdade eu nunca participei, JB, de um simpósio, de uma mesa, discutindo esses assuntos, Sim. uma pesquisa. Em 25 vai ter. Porque você só consegue promover essa integração com empatia, com amorosidade, entendendo as diferenças, que foi algo que você e o Helder citaram muito. Mas isso é um exercício. Né? É um exercício diário, um exercício constante. Acho que você deu um exemplo muito legal, Marlon, até para a gente pensar, né, ainda temos alunos, né? Até para a gente pensar, porque eles sabem as diferenças que existem, e eu sou bem resistente a essa ideia de categorizar geração, você está entendendo? Como se todos os que nasceram nesse período, né? Acho que a gente precisa prestar atenção nessas diferenças. Acho que a questão são essas diferenças. Por exemplo, Helder, eu não sei, mas lá na Universidade de Lima, todos os alunos pagam mensalidade? Tem alunos que são subsidiados pelo governo, que têm bolsas? Ocorre essa mistura ou são todos com o mesmo perfil? O governo tem uma bolsa que se chama Beca 18, que é destinado para pessoas que não têm dinheiro. Mas lá tem um problema também. Por quê? Porque eles habitualmente vêm do interior do país, mas vêm sozinhos. Então, a logística da cidade, transportar-se à universidade, a diferença de escolaridade, de nível de escolaridade, isso é muito forte para eles. Então, muita a taxa se diz, taxa de deserção, se diz? Isso, de evasão, desistência, é muito alta. A universidade tem um programa para os estudantes que têm as melhores qualificações. A mensalidade deles é muito parecida com a nossa, o valor. Agora, por exemplo, sim. Há uma separação natural dos alunos que vêm do interior dos alunos que são da capital, ou na universidade eles se integram? Não somente isso. Eu diria para você que a diferença é mais no sentido de classe. Que as pessoas que têm muito dinheiro se juntam, porque ele fala para o outro: é você que escola estudou? Eu estudei o nome de uma escola que tem muito dinheiro. Eu também. Eu fui para uma festa de uma amiga. Você conhece? Sim, eu conheço. Vamos fazer trabalho juntos. Eu acho que aí se faz a diferença. Eu gostaria aderir, se diz, não? Adicionar a sua pergunta, porque eu acho que é importante diferenciar uma coisa: a proposta política das identidades a incorporação apolítica. Por quê? Porque evidentemente uma empresa não é uma proposta política, é uma proposta fundamentalmente de trabalho. Então, tá bom, a gente pode combinar, pode se acostumar às coisas, mas isso não é político. As coisas que nós estamos falando principalmente direitos que obtém uma pessoa, que também joga no lixo, nesse sentido, os direitos. Porque senão temos muitas coisas como a apropriação cultural, temos muitas coisas como, sim, é muito engraçado, por exemplo, no Peru, é muito engraçado os incas, nós gostamos muito, sim, gostam quando são na publicidade, quando são em Cusco, mas quando eles vão a Lima, quando eles protestam, ali não, aí são uma coisa ruim, aí são índios, aí são pessoas que não têm direitos. Então é muito importante falar não somente da apropriação cultural, é muito importante de sentir que além da interculturalidade, a ideia é principalmente que eles estão ser integrados. Nós temos um pensador peruano muito como se diz, polêmico, que diz uma coisa bem interessante. Diz: os asiáticos têm lugar de representação em Ásia, os africanos em África, os caucásicos em muitas partes. Mas onde tem representação, nós falamos andinos, não falamos índios. Andinos. Onde tem?
não temos nem na televisão, não temos ninguém. Ele diz, os andinos são os únicos grupos étnicos que não tem nem na sua território uma representação. É isso interessante, por quê? Porque somente os andinos têm representação despolitizada, quando está no sentido do mercado, quando está no sentido da... Entretenimento. Isso. Mas, evidentemente, ali sim é bonito. Uma coisa muito engraçada que acontece em Peru. Nos anos 90 e 2000, todos os negócios, empresas, startups, pode ser como startup, mas nos anos 90. Todos se chamavam, tinham nomes em inglês, todos. Mas, dos anos 2010, 2000 em adelante, quando tivemos este boom da gastronomia peruana, agora todos têm nomes em quechua. Quechua é a língua nativa do Peru. Então já não é Prices Mark, é Sonco, nomes aí. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque evidentemente o nome, o quechua, fica nos negócios. Mas quando um congressista em Peru tentou falar em quechua, os congressistas disseram, não, cala a boca. Você não tem direito para falar aí. Porque as pessoas aqui, ninguém fala quechua. Então, engraçado. Quando tem uma proposta política, quando tem uma agência política, não. Por isso é importante que este debate ultrapassa nos sentidos das costumes. Eu diria que não é somente uma coisa de costumes, eu acho que é uma coisa de proposta de direitos, de devolver direitos. É isso, somente. Obrigado. Não, obrigado a você. Enfim, a questão do imaginário dos migrantes com relação ao retorno, acho que assim, é uma das partes mais bonitas que eu gosto da pesquisa, porque realmente não é um retorno físico, não é. E como a proposta é pelo relato, por aquilo que se conta, não necessariamente pelo fato ocorrido, aí a gente percebeu que todos tinham uma dimensão de retorno. Todo mundo tem uma dimensão de retorno. É a coisa da minha terra. Não vou nem falar pátria, que a palavra é complicada. É a coisa da minha terra, da minha origem. E assim, e é também de praxe nos relatos, e a gente percebeu dos mexicanos também, a dupla relação. Há sempre um retorno imaginário pela minha terra, mas sempre eu estou bem aqui, eu me fiz aqui. Isso é de praxe, e isso é mental, né? Isso não é fato, isso não é objetivo, isso não faz com que retorne. E nessa pesquisa, só uma última pergunta, curiosidade mesmo. Essa saída é sempre motivada por necessidade? Na maior parte das vezes. Raríssimas vezes podemos dizer que é sempre necessidade. O que a gente pode é dimensionar a necessidade. Né? A necessidade não precisa ser uma violência, não precisa ser uma guerra, não precisa ser... Mas é sempre uma busca por uma condição melhor. Sempre. Tanto dos alemães para cá, quanto dos mexicanos para lá, que aí eu não entrei em detalhes, mas era um programa que o México teve desde os anos 40. Começou na Segunda Guerra, acho que começa em 42. É um programa de mandar mexicanos para o trabalho braçal, é bem típico, começa em 42 na guerra, para trabalhar nos Estados Unidos. Aí a perspectiva dos mexicanos era ir fazer dinheiro, né? Porque esses mexicanos eram homens e deixaram as famílias, diferente dos alemães também, que vieram às vezes solteiros, às vezes com as famílias. E aí muitos voltam e muitos também não voltam. Aí é o problema migratório México-Estados Unidos, e aí essa pesquisa delas é bem localizada nesse problema. Professor, conte como Barcelona é conhecida aí dos peruanos. Já que estamos falando disso. É uma anedota muito rápida. O Peru tem agora um problema forte de instabilidade econômica, mas também da sociabilidade. Então, muitas pessoas que têm estudos um nível acadêmico alto estão saindo do Peru. Mas eu tive uma anedota que eu estive em Barcelona, em Espanha. Eu estava andando a pé no Bar da Graça, então eu escuto, Helder. Eu giro, é um amigo. Ele me disse, você que está morando aqui? Não, somente venho de
feiras. Ah, legal, vou para um barzinho na esquina, pego um café. Helder, eu digo, mas meu Deus, eu não vivo aqui, eu não moro aqui. Também outro cara aí. Depois, assim, até que um amigo me disse, você já se transferiu aqui? Aqui onde? Aqui não é mais Barcelona, é Barcelima. Tem muitas